escuta muito falar hoje do cara, você não evolui porque você treina fofo, já ouviu isso? Ainda não. Você treina fofo, fala que você treina, o seu treino não é pesado, você não bota peso, por isso você não evolui. Às vezes o cara até parte pra usar um hormônio porque o treino dele não é aquele treino. Claro. Ele tá errado, logicamente. Como você acha que o cara consegue identificar? É claro, né? Vai de pessoa pra pessoa. Que o treino dele é fofo. Que o treino dele... Ele é treinando em dupla, né? O que você acha que seria o ideal pro cara? Vamos lá, Celião. O cara evoluir no treino. Porque, por exemplo, eu acho que ultimamente, aí, nos últimos tempos, eu tava um cara desse, treino não fofo. Comecei a aumentar o peso, eu já tive uma evolução. Uma evolução. Celião, a gente tem que entender que o primeiro princípio Wader, que ele pegou pronto dos atletas, é a sobrecarga. Tá? Quando você vai estudar musculação no Biodelta, é um estudo de sobrecarga, um estudo de treinamento com carga resistida, ou sobrecarga. Tudo que resiste à minha contração obriga o meu músculo, de alguma maneira, seja contraindo mais fibras, sendo aumentando o tamanho das fibras, a se adaptar àquilo e aquilo passar a ficar fácil. Então é onde ele vai crescer. E aí eu tenho que dar todos os meios para ele crescer, que é a alimentação, entre os hormônios e tudo mais. Quando a gente fala hormônio, a gente fala do próprio hormônio que o corpo já produz, né? Os atletas naturais já competiam e não precisavam injetar nada e conseguiam competir, logicamente com outros também que não usavam nada. E o que eu posso dizer é o seguinte, Celião, a base da musculação, ganhar músculo, é a carga, tá? É a carga. Então é só pegar peso e levantar igual os levantadores? Não. Para eu levantar a carga com segurança, sabendo aonde eu quero trabalhar, eu preciso da técnica. Então eu preciso de uma técnica perfeita, fazer perfeito, para quê? Para colocar carga. Eu acredito que o que me limitou a ir mais longe no esporte foram duas coisas. Cuidar um pouco mais da saúde, não é tomar mais ou tomar menos, tal, era monitorar mais a saúde, como grandes atletas hoje fazem. Primeiro erro meu. E o segundo erro meu, não colocar mais carga, não ter colocado mais carga. Eu podia ir além, eu podia puxar mais. Agora, para puxar mais carga, com a técnica em primeiro lugar, com conforto em primeiro lugar, sabendo onde eu vou trabalhar em primeiro lugar, para então pensar na carga. A carga é o produto final, não é o inicial. Eu primeiro faço tudo certo e depois lembrando disso, em treinamento de força, muitas vezes o atleta fica aprendendo só o movimento para então colocar carga. Seria a mesma coisa. Então eu aprendo o movimento é bom para mim, é confortável, então agora eu vou colocar carga. O que é uma carga máxima, Celião? É aquela carga que eu não consigo fazer uma vez mais. Isso é treinar pesado. É colocar uma carga que eu fiz 8, não dá para fazer 9. Eu fiz 20, não dá para fazer 21. Eu fiz 6, não dá para fazer 7. Uma carga submáxima é aquela que eu paro antes da falha. Então eu paro e dava para fazer mais. Se você me perguntar para musculação, ganho de músculo, o que é melhor, treinar com carga máxima ou com submáxima? Com carga máxima. Então a carga máxima minha, com a minha técnica, com o meu conforto, sabendo o músculo que eu quero. A carga é o produto final e é o produto mais importante. Então é colocar carga mesmo. Sim, eu, por exemplo, eu tava treinando, tava com uma mania de treinar de 10 a 12 repetições. Certo. Às vezes de 10 a 15, com peso ali que tava relativamente pesado, mas eu poderia aumentar mais. Certo. E comecei a aumentar e vi uma evolução minha de força e de peso, abaixando as repetições, né? Como Por dois eu treinava motivos. lá na década de 90, Perfeito. Né? E eu tinha a gente aprendeu assim, Celião. Eu tinha parado de treinar assim. Olha, a gente aprendeu assim, a gente praticou assim e a gente pratica assim. E os atletas não lesionam e os atletas crescem. Porque a lesão não está relacionada à carga, está relacionada ao excesso de trabalho, está relacionada à não cura de inflamações, que são naturais. Então, o acúmulo de inflamações é que me leva à lesão. É o exercício desconfortável que me leva à lesão e não à carga. Você vê levantadores de peso levantando 300 quilos, não acontecendo nada. Sim. Você pega fisiculturistas com 200, já estourando tudo. Por quê? Porque ele destrói muito mais o músculo do que o levantador de peso. Então, nós já destruímos muito. Se a gente não recuperar ele muito bem, a gente tem chance de lesionar, não por causa da carga, por não estar recuperando bem a musculatura. Esse seria o maior fator. Então, a carga é um fator vital, mas para mim chegar nessa carga, eu tenho que pensar em técnica, eu tenho que pensar em conforto, eu tenho que pensar em recuperação bem feita, para então
aplicar a carga. Mas você acha que o cara, para ele parar do treinar fofo, ele começar a treinar mais pesado, ter uma evolução, ele precisa realmente baixar as repetições? Não necessariamente, não necessariamente. Ele pode simplesmente aumentar mais a carga, desde que seja confortável, trabalhando onde ele quer, e chegando no limite da contração, ele já vai ter diferença, sem mudar nada. E ainda se ele mudar qualquer coisa, entra no que a gente falou no começo. Sim. Qualquer mudança é válida. Eu fazia alguma coisa, meu corpo se adaptou, já está esperando aquilo, não, hoje eu peguei diferente ali. Pois por último, fiz 2 a mais, fiz 1 a menos. O músculo sente qualquer diferença, né? Então, sério, uma coisa muito importante é que, quando eu falo em carga, em repetições e carga máxima, quando a gente fala em 10, por que 10? Por que é 10? Por que é 3 de 10? Por que fazia 3 de 10? Por que o treino alemão lá era 10 de 10? Funcionava e funciona muito ainda, né? Porque treino alemão. Tinha uma técnica alemã, eu esqueci o nome dela agora, tinha uma legenda. Era 10 de 10. 10 de 10. Então você entrava no Spartacus, a primeira academia grande de São Paulo, onde estão os maiores atletas de São Paulo, talvez do Brasil, passaram por lá ou saíram de lá, Eugênio Koprovski. Se usava muito isso. Cara, toque sua série é o seguinte: supino 10 de 10, agachamento 10 de 10, rosca 10 de 10, e você vai crescer, e crescia mesmo. Eu só tinha uma mesa flexora na minha época, não existia flexora em pé, não existia cadeira flexora. Na minha época era uma mesa flexora com rolemã que você chutava e flexionava. E eu, quanto a minha parceira na época de treino, a gente fazia 10 de 10 femoral e depois ia treinar a perna. Eu nunca tive perna grande, mas o meu femoral era proporcionalmente muito maior do que o meu quadríceps. Essa técnica funcionava. Mas por que o 10? Porque 10 é um número em que eu fico o maior tempo pela maior carga possível. A partir de um tempo mais longo, a minha carga baixa. A partir de uma carga mais alta, o meu tempo diminui. Então, se você for pôr num gráfico isso, o tempo com carga máxima, que eu encontro a maior destruição muscular, a maior exaustão muscular, são 10. É onde eu consigo pôr uma carga tão elevada por um tempo muito elevado. Então vamos fazer assim sempre? O corpo vai se adaptar. Então a gente vai para 6, a gente vai para 8, a gente vai para 12. Eu posso dizer que os números ali que estimulariam mais a hipertrofia estariam entre 6 a 12. Nenhum problema fazer hipertrofia com 15, com 20 repetições. Já vi atletas Olímpia fazendo isso, lembrando que era ele, que era uma individualidade, mas a grande maioria ali consegue crescer muito bem entre 6 a 12. Ficar muito no 10 obrigaria o corpo a se adaptar, ou permitiria o corpo se adaptar. Então eu mesmo, nas minhas séries, eu monto série hoje há 40 anos, talvez, né? Que eu monto treinamento, monto série. Sempre foi um exercício 6, outro 8, outro 10, outro 15, outro 10, outro 12. Pro corpo tá sempre ali, cara. E aí? Como é que eu vou me adaptar a isso? Aí eu trabalhei o máximo de peso possível, pelo maior tempo possível, porém com repetições que o músculo nunca se adapta. E isso permite que o atleta fique mais tempo na mesma série, tendo pumping.